Beleza? Então, olha só. Abrindo nesse capítulo 7, Ô, página, Pedro, página 162. O que, Gabriela? Não ouvi. você não ia contar de quando você foi lá na Alemanha, na casa da Anne Frank? Ah, verdade, 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 verdade. É, deixa. É porque eu não tô conseguindo ouvir nada. Deixa eu pôr um fone aqui para ver se melhora. Pronto, acho que melhora para eu escutá-los. Seguinte, para a gente poder entender um pouco melhor dos episódios da Segunda Guerra, eu vou juntar um pouquinho todas aquelas situações que a gente analisou sobre o nazismo e o fascismo, certo? E eu espero que tenha ficado claro para vocês na nossa aula de segunda-feira que são dois movimentos diferentes. Olha só, nazismo e fascismo não são a mesma coisa. Por que que não são? Porque um é o extremo do outro, sacou? Mas o fato dele ser extremo significa que ele tem as características anteriores e ele ainda consegue colocar mais questões, ok? E qual é a grande diferença? Eu já tinha comentado na aula passada que o nazismo ele vai colocar a culpa nos judeus, ele vai colocar a culpa na população negra, a culpa nos representantes da esquerda, né, nos comunistas. O nazismo vai culpar os ciganos por todos os problemas, os homossexuais, os deficientes físicos. E, por fim, qualquer alemão, olha só, aí que está o problema do nazismo. Ó. Ele começa perseguindo tanta gente que, no fim das contas, ele começa a perseguir o próprio povo. Por quê? Porque ele precisa encontrar um culpado para todas as suas questões. E dentro dessa perseguição, né, o nazismo ele levou ao extremo uma ideia chamada de genocídio. Vocês já ouviram falar nisso? Conhece essa palavra? Para quem não está familiarizado, para quem não está ligado o que significa genocídio, é uma tentativa de exterminar um povo. E isso era o grande objetivo dos nazistas, de exterminar os judeus, ou seja, de anular os judeus, de matar todos, certo? Não só os da Alemanha, mas de todo o mundo, beleza? E isso causa um horror imenso. Por quê? Porque, primeiro, que os aliados dos nazistas, né? A Itália, o Japão, a própria Espanha, Portugal, o Brasil, galera. Olha isso, o Brasil vai contribuir com o nazismo, entendeu? Nós, brasileiros, lá no governo Vargas, a gente ainda vai estudar aqui ao finalzinho dessa apostila, para tentar ficar próximos, para tentar ficarmos aliados aos nazistas, o nosso presidente vai começar a capturar os judeus aqui no Brasil, colocar dentro de navio e mandar para os campos de concentração, sacou? Eu pude conhecer, quando eu viajei pela Alemanha, eu fui no que na verdade ele não fica na Alemanha, ele fica no pedaço da Polônia, mas é pertinho. Eu fui no maior campo de concentração que os nazistas não destruíram. Por quê? A gente vai analisar a Segunda Guerra Mundial, certo? A gente já entra nessa discussão, ok? E para os nazistas conseguirem ter força para a guerra e levarem esse plano de genocídio, de exterminar o povo judeu, eles começaram a considerar os judeus como pessoas inferiores, eles começaram a considerar os comunistas, os ciganos, os homossexuais, os negros, os deficientes físicos, quem pensava diferente deles, como pessoas inferiores, como se só o germânico, como se só a raça germânica fosse evoluída, ok? E eles criaram esses campos de concentração. É um monte de prisão gigantesca, ela é do tamanho de uma cidade, e dentro dessa prisão vão chegando trem todos os dias, dentro dos trens, um monte de prisioneiro de guerra que são os judeus,
eles são enviados para um monte de cela, tem que ficar trabalhando nessas celas por anos, e na hora que a pessoa, porque ela recebe muito pouca comida, ela recebe, não tem roupa para aguentar o frio, não tem segurança, não tem proteção, ficam trabalhando nas fábricas de arma dos nazistas. Olha só, para o nazismo ter equipamento, ter tanque de guerra, ter armamento para lutar na Segunda Guerra Mundial, ou seja, quem trabalha igual escravos são esses judeus nesses campos de concentração, certo? O lugar é gigantesco. Eu estou sem foto aqui agora, senão eu mostrava para vocês. Os campos de concentração gigantesco, certo? E na hora que esses judeus eles começam a ficar muito fracos, eles não aguentam mais, eles são levados para o campo de extermínio, ou seja, um galpão dentro dos campos de concentração em que eles são mortos, certo? No começo, e essa foi uma das experiências mais tristes da minha vida, né? De verdade. Assim, quando eu estava na escola, quando eu estava no ensino médio, um professor, meu professor de história na época, Tiago, ele foi conhecer falou que ele se sentiu super mal, que ele passou mal de ter visitado esse lugar, de tanta energia ruim, né, de tanta violência que a gente sente. Eu achei que era brincadeira, né? Eu achei que era, né, um negócio normal e fui. Ô, galera, é um negócio assim. Quer ver? Se liga. O começo do módulo é o portão de Auschwitz, que é o nome desse campo de concentração que eu conheci. Quer ver? Ó, abram para mim, só para vocês verem a entrada dele. Na página 140. Deem uma olhadinha para mim, por favor. Olha só. Acharam? Ó? Isso daqui é um campo de concentração. Tá vendo essas casas? Certo? Essas casas da lateral são as casas dos oficiais. Ou seja, tem militar, tem soldado, tem médico, tem dentista, tem professor, tem químico, tem biólogo, tudo nazista, certo? E ficavam nessas residências. E por que tem isso tudo? Por que tem médico lá dentro? Porque como o nazismo se considerava extremamente superior às outras raças, os médicos nazistas ficavam fazendo experiência com os judeus. Por quê? Porque usavam os judeus como cobaia, usavam os judeus como uma raça inferior. E, gente, é uma coisa absurda. Então, quando a gente... nessa parte, ó, você entra por esse portão, né? Essas são as casas dos oficiais. Lá no fundo, a gente começa a chegar nos galpões em que os judeus eram mantidos presos, certo? E a gente chega nas alas médicas, aonde os nazistas faziam as experiências, e a experiência era o seguinte: é coisa absurda, saca? A violência que existia é absurda. Por exemplo, vamos ver o que acontece se a gente arrancar o braço de uma pessoa, certo? E colocar amarrada, vamos costurar ela próximo do coração para ver quanto tempo que ela aguenta. Quem que a gente vai fazer isso? Manda trazer um judeu lá que a gente vai fazer essa experiência. E os médicos começavam a fazer isso, certo? Vamos arrancar um olho de uma pessoa para a gente ver quanto tempo ela consegue sobreviver só com um olho, sem precisar fazer cirurgia ou estancar o sangue, certo? Tem uma dessas fases que é a piscina congelada, que os nazistas, os cientistas, na verdade, né, começam a fazer experiência para saber quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver nadando numa temperatura abaixo de 0. Saca? Congelam a água, jogam um monte de judeu lá e começam a marcar o tempo para ver em quanto tempo as pessoas morrem. Sacou? Aí morreu, fala assim, opa, 15 minutos, bacana. Ó, mas esses judeus estão bons, aguentaram bem. Tira eles, manda jogar o corpo numa cova e manda trazer mais 10. Vamos testar para ver se eles vão melhorar o tempo ou vão piorar o tempo, para ver se não é sorte. Certo? Vão fazendo todo tipo de experiência. Sacou? Só
nesse campo de concentração, que foi o maior, só nele foram mais de 2 milhões de judeus mortos. Saca? Só nesse lugar. Ao todo, durante a fase do nazismo, são quase 20 milhões de judeus que os nazistas exterminam. E os judeus eles começam a ficar apavorados com o tamanho dessa violência. Sacou? Enquanto isso, o povo da Alemanha, seguindo cegamente a ideia desse líder completamente louco, radical, o povo da Alemanha achava que estava fazendo um bem. Que bem? Olha, se a gente fizer esse tipo de experiência, se a gente exterminar os judeus, se a gente acabar com esse povo, o nosso país, a Alemanha, vai melhorar. E nada da Alemanha melhorar. Saca? Então, essa é a desumanização, ou seja, as pessoas elas param de seguir uma ideia de proteger o outro ser humano. Um governo, né? Porque o nazismo é um governo que não valoriza a educação, um governo que só incentiva as pessoas a se armarem, que deseja que as pessoas tenham o máximo de armamento e sejam militares e ligados à violência. Que tipo de sociedade vocês acham que esse pensamento cria? Saca? Vocês acham que é uma sociedade que vai avançar e ela vai se tornar uma sociedade poderosa porque as pessoas vão ficar inteligentes, vão ficar boas trabalhadoras, vão inventar novos produtos e novas ideias para melhorar o ser humano? Ou vocês acham que quando a gente valoriza uma sociedade que estimula o armamento, estimula a experiência, esse tipo de experiência, que fala que a gente só melhora se a gente matar o outro, que tipo de sociedade é essa que os nazistas estão criando? Percebem? Então, é assim, na hora que eu passei por esse portão de Auschwitz, foi o negócio mais louco. Foi a sensação mais a pior energia que eu já tinha sentido. Hoje, vocês não vão acreditar, mas é porque é um negócio assim. Eu fui no verão, certo? Ou seja, era dia de sol, tudo mais. A viagem ela é demorada, foi quase umas 4 horas peguei uma van de excursão para poder ir para lá e tudo mais e cheguei. Sol, saca? Você vai entrar no campo de concentração umas 8 horas da manhã, o sol brilhando, tudo, de nem uma nuvem, sacou? Um monte de asiático, um monte de japonês tirando foto, rindo para danar, e que as máquinas cabulosas e tal. Na hora que a gente entra, você passa pelo portão, sacou? Você compra o ticket, na hora que você passa pelo portão, galera, eu entrei, tava nublado, saca? O céu tava cinza. Na hora que você passa, estão vendo a foto? Parecia essa foto. A diferença é que não tava tudo, não tava sem folha as árvores, elas estavam com mais verdinha. Mas tava cinza. Aí eu falei assim, que isso, que negócio doido. Aí eu saí do portão, eu tinha acabado de entrar na hora que eu saí. Na hora que eu saí, parecia que tava com sol de novo. Saca? O sol brilhando. Na hora que você entra dentro do campo de concentração, tá nublado. Saca? Aí de repente começa a fazer frio. Aí na hora que eu olhei pro lado, a japonesinha que tava na van comigo, tava tirando foto, na hora que eu olhei pro lado, cara, a mulher já tava chorando. Saca? Não fez nada, ela deu 2 passos, a mulher já tava chorando. Eu tava chorando. Vocês já vieram em supermercado aqui em Lavras? Vocês já foram no supermercado novo, tava super badalado, aquele Marte Minas? Vocês conhecem o Marte Minas? Vocês já foram? Eu já. Para quem não foi, o Marte Minas é só um exemplo, tá? Mas pode ser, sei lá, um supermercado Rex aqui de Lavras, que ele é grandão. Eu não sei qual que é o tamanho do supermercado aí em Nepomuceno, gente, perdão. Mas deve ter um Super 100, não é? Como é que é o nome do supermercado aí? Mais ou menos isso, não é? Enfim, para quem conhece o Marte Minas, vocês sacaram que o Marte Minas ele é um galpão imenso, gigantesco. Dentro de Auschwitz, nesse campo de concentração, em uma das partes, você lê a plaquinha, sabe? Na frente dos prédios, ela tem uma plaquinha explicando o que era aquilo. Aí nessa, era um galpão que devia ser do tamanho do Marte Minas, gigantesco.
E a porta dele, você sabe essas portas de galpão muito grande, portona de correr, não é igual porta de casa não, velho, é gigantesca, tipo assim, para passar caminhão inteiro. Eu tinha uma portona dessa e o galpão é muito grande, né? E aí na plaquinha tava falando o seguinte, esse é um dos galpões, tem vários, a gente vai vendo vários, certo? E como Auschwitz virou um museu, né, ou seja, um museu aberto, esse lugar inteiro é para a gente visitar, é para a gente entender os horrores dessa experiência nazista. Dentro da plaquinha está falando o seguinte, ó, nós mantivemos o galpão intacto, tudo mais, não tem jeito de vocês entrarem, não dá para entrar dentro desse primeiro galpão. Por quê? Porque nós pegamos os sapatos de todos os judeus que foram mortos dentro de Auschwitz e a gente guardou eles dentro do galpão. Certo? Aí você lê a plaquinha, aí você vê a portona lá e tal. Na hora que você chega perto dela, certo? Você vê que o galpão, cara, ele é muito grande, ele é muito grande. Aí na hora que você entra, vai olhar dentro da porta, não dá para você entrar porque o galpão inteiro tá com sapato até o teto. Sacou? Imagina que a pessoa vai empilhando sapato, vai empilhando sapato. Ou pensem na casa de vocês, olha para qualquer beirada na casa de vocês. Certo? Olha para, tipo assim, ó, olha para um canto de beiradinha, quina de parede. Pensa o que acontece se você colocar um par de sapato ali. Tá? Agora pensa quantos sapatos você precisa colocar para encher só o chão da casa. Só o chão do quarto. Quantos sapatos vocês precisam colocar de um do lado do outro? Agora pensa, só o quarto de vocês. Quantos sapatos tem que ter para você encher ele até o teto? Saca? Quantos pares de sapatos? Agora imagina isso encher um galpão inteiro do tamanho de um supermercado. É isso. E aí fala o seguinte, ó, esse aqui são só alguns. Teve vários outros dos judeus que não usavam nem sapato, porque os nazistas não se preocupam se a pessoa vai morrer de frio, está andando descalço, né, com segurança nem nada. Aí na hora que você vê a quantidade de sapatos que você não consegue nem entrar, e o galpão ele é muito alto, você entende a quantidade de pessoas que morreram lá. Saca? Aí do lado desse galpão tem um outro que eles usam, que eles guardam só a armação de óculos. Sacou? Foram empilhando armação de óculos de judeu que vai sendo morto e vão guardando as coisas e empilham um galpão inteiro só com óculos. E enche um galpão inteiro. Saca? E na hora que a gente vê a quantidade de pessoas, a gente pensa o seguinte, Auschwitz foi um campo de concentração. Ficou um. Ao todo, eu não sei o total, deixa eu ver se tem na apostila de vocês, que eu não me lembro. Se vocês colocarem na página 151, certo? Vocês vão ver o tanto que tem espalhado. Sacou? Cada pontinho desse aí, ó, na 151, é um campo de concentração desse. Auschwitz é um. Sacou? Um desses. Então, em cada um vai tendo a mesma prática. E aí você sai de lá, assim, horrorizado. A gente passou o dia, né? Acabamos comendo lá dentro, você não tem apetite, você não tá com fome. Nossa, é só tristeza, só tristeza. Na hora que a gente entrou na van de volta para poder ir embora, e estamos saindo de lá, a japonesinha não parou de chorar, passou a viagem inteira chorando, e aí estamos andando, pegamos a van, estamos andando. Já devia ter dado o quê? Uns 20 minutos, quase meia hora. Ou seja, é quase da distância de Nepomuceno aqui em Lavras. Certo? Quase uma meia hora andando. Na hora que deve ter dado esses 30 minutos, o guia, né, o cara que tinha combinado a excursão, parou, pediu pra gente descer e tal. Né, tomamos um ar, esticamos as pernas. Pô, meia hora de viagem, já estamos parando. E no meio do nada. Certo? Aí o cara falou o seguinte, ó, dá uma sacada. Vocês viram que tem meia hora que a gente está andando, ou seja, já deve ter quase uns 30 quilômetros que a gente está andando. E vocês observaram que na paisagem não tem nada? Saca? Que não tem árvore, que não tem campo, que não tem plantação. É um monte de vazio.
não é terra, mas parece uma graminha, parece um capinzinho assim, bem pequenininho, e aí você vê longe, saca? Aí você fala, é bacana. Preparamos, cara, então. O problema é o seguinte, foi tanta gente morta no campo de concentração de Auschwitz que eles não tinham aonde enterrar. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo cova e vão jogando os corpos das pessoas, certo? Nesses 30 quilômetros que a gente andou, toda essa paisagem que vocês estão vendo foram cova. E aí nada cresce. Saca? Por quê? Porque os nazistas eles usavam principalmente um gás tóxico que o corpo ele nem entra em decomposição. Então o cara fala o seguinte, aí na hora que você olha, você vê o campo lá na frente, na paisagem lá no fundinho, você vê Auschwitz. E você vê um campo que não tem nada, o cara fala assim, isso aqui embaixo, ó, é tudo túmulo. Túmulo não, né? É tudo gente, judeus que foram enterrados e foram jogados aí. Não anota quem morreu, não faz velório, não faz enterro. Os corpos eles só vão sendo literalmente descartados. Por quê? Porque o ser humano ele não sente nada por aquela pessoa. O nazista ele não sente nada. Aquilo para ele é pior que um animal, saca? De tão forte que era esse projeto nazista e do impacto que eles tiveram nesse episódio. Para eu concluir, deixa nossa aula de hoje só nessa experiência. Só para vocês entenderem o tamanho dessa confusão, o tamanho desse genocídio, só de judeus perseguidos pelo nazista, foi mais gente morta do que a Primeira Guerra Mundial, que a gente já estudou. Saca? A gente ainda nem entrou na Segunda Guerra. A Segunda Guerra ela vai ser completamente destruidora, saca? Mas só as pessoas perseguidas pelo nazismo foi mais gente morta do que todo mundo que morreu nas batalhas da Primeira Guerra naqueles 5 anos, né? 4 anos de guerra, saca? Tamanho foi a violência deles. Eu sugiro que um dia vocês conheçam, para vocês entenderem o horror e como é que a gente tem que lutar todos os dias para que isso nunca se repita, para a gente nunca apoiar qualquer pessoa que ache bonito, que ache bacana, que ache o Hitler fodão, que o cara era doido demais, o cara legal. Não é. Não é. A quantidade de pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, que foram violentadas, que não foram tratadas como ser humano, é pra gente nunca mais aceitar esse tipo de prática. Vou passar só uma tarefa que eu acho que vai ficar legal até para fazer resumo, para vocês fecharem esse conteúdo e deixar isso um pouquinho mais claro. Façam para mim a atividade 4 do Em Casa. Tá? É um quadrinho aí, galera, para comparar as ideias do nazismo e do fascismo. Vocês vão ver que elas têm um monte de questão que é bastante semelhante, mas ao mesmo tempo elas fica claro para vocês quais são as diferenças, né? Por exemplo, quem é o líder de uma, o Hitler, o outro é o Mussolini. O Mussolini chega no poder por um golpe e o Hitler é eleito. O grupo opositor aí, né? Você tem os comunistas como principal oposição, enfim. Deem uma sacada nisso, ok? Alguma dúvida? Querem colocar alguma questão? Ficou claro a tarefa? Beleza? Podemos ir para o almoço?